Capítulo 6. Espírito, alma e corpo. Satanás, o grande enganador, fez um trabalho incrível. Ele convenceu o mundo, até ministros dedicados do Evangelho, que o Espírito Santo não passa de uma influência ou um poder especial. Este engano é uma das prioridades de Satanás, pois ele sabe que no momento em que você descobrir a personalidade e realidade do Espírito, sua vida será dramaticamente mudada. Examine a história. Todo grande reavivamento foi acompanhado de uma revelação do Espírito Santo. Até Martinho Lutero atribuiu a grande reforma à obra do Espírito. Ele disse que Gálatas era o seu livro favorito da Bíblia, por causa do versículo que diz em Gálatas 5,16: Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas poucas pessoas sabem hoje o que significa andar no Espírito. A raiz da palavra significa em uníssono, com ou ligado a, até mesmo comunhão com. É surpreendente como as pessoas cresceram numa igreja cheia do Espírito, chegam a perguntar-me: devo falar com o Espírito? Fui recentemente convidado para pregar numa grande e histórica igreja pentecostal. A congregação ficou chocada quando eu disse: vocês redescobriram o Espírito Santo, mas o colocaram numa jaula. Expliquei então: vocês acharam que os católicos não podiam tê-lo, que os batistas não podiam tê-lo, mas lhes trago novidades. Ele saiu da jaula e foi para as igrejas de São Miguel, Primeira Batista, Metodista Unida e todas as demais. Milhares de pessoas foram tocadas pelo Espírito, mas seu crescimento espiritual ficou estagnado pelo clero, que por alguma razão decidiu subordinar a terceira pessoa da Trindade. A Igreja de Jesus Cristo tem, infelizmente, ignorado o que estou lhe dizendo. O fato de você estar lendo este livro, porém, me informa que você tem uma necessidade pessoal de conhecer o Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito e ter um encontro inegável com ele, mas uma compreensão profunda do Espírito Santo não vem da noite para o dia. Foram necessários anos de sua orientação e ensino das Escrituras para que eu chegasse a esse ponto, e continuo aprendendo a cada dia. O que vou contar sobre a divindade deu-me uma noção completamente nova do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Descobri que Deus é um espírito eterno, mas sem forma material. E, no entanto, muitas vezes se revela em forma humana e outros traços humanos. O que dizer da maneira como Deus aparece frequentemente aos homens? Quando Ezequiel teve a sua visão de Deus, em 539 a.C., ele o descreveu sentado em cima de uma expansão que separava as criaturas da glória do Senhor. Ele viu, em Ezequiel 1:26, uma semelhança de trono, como de uma safira, como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Qual a aparência de Deus Pai? A de um homem. Você diz: aprendi que Deus é espírito. Está certo, mas ele é espírito com uma forma misteriosa e não uma nuvem flutuando no espaço. O apóstolo João o descreveu no livro de Apocalipse como um reflexo brilhante de pedras preciosas. Ele disse em Apocalipse 4, 2-3: Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Esse que se acha sentado é semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. Os profetas descrevem as feições de Deus em grande detalhe. Isaías diz em Isaías 30, 27-28: Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda. Deus revelou o fato de que ele pode ver, em Isaías 66:4, que diz: Mas fizeram o que parecia mal aos meus olhos. Para minha surpresa, descobri que Deus é descrito tendo a semelhança de dedos, mãos e um rosto.
Depois de o Senhor ter falado a Moisés no Monte Sinai, ele lhe deu as tábuas de pedra. Em Êxodo 31:18 diz: escritas pelo dedo de Deus. A seguir, o Senhor disse a Moisés em Êxodo 33:20: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ele chegou a falar a Moisés sobre as suas costas, dizendo, no versículo 22 e 23, quando passar a minha glória, com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Se Deus revela apenas com um espírito invisível, como foi possível a Adão e Eva ouvirem os seus passos? Em Gênesis 3:8 diz: quando ouviram o som dos passos do Senhor andando pelo jardim na viração do dia. Deus tem também um coração. Em Gênesis 6:6 diz: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Vamos estudar agora o Filho. Antes de Jesus vir à Terra, da mesma forma que Deus Pai, ele só tinha uma forma imaterial. Seu corpo terreno de carne, sangue e ossos lhe foi dado quando nasceu como um bebê em Belém. E como você, ele cresceu para tornar-se homem. Se eu perguntasse, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quem é uma pessoa real? A maioria das pessoas diria que era o Filho. Podemos nos identificar com Cristo porque ele tomou a forma de um ser humano. De fato, se você não crer que Cristo viveu, morreu e ressuscitou dentre os mortos, será impossível para você tornar-se cristão. Esse é um fundamento que possibilita a salvação. A Bíblia deixa claro que Jesus, parte da divindade, tem uma alma. No Getsemane, antes da crucificação, ele disse aos discípulos em Marcos 14:34: a minha alma está profundamente triste até a morte. Temos uma descrição física de Cristo que molda nossa imagem dele. Sabemos, por exemplo, que usava barba e tinha cabelos compridos. Na profecia do Antigo Testamento, relativa ao sofrimento do Messias, o Senhor diz em Isaías 56: ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos, entre parênteses, barba. Cristo era também um nazareno de uma cidade onde os homens costumavam usar cabelos compridos. Hoje, em seu corpo ressurreto, Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Qual a sua aparência? Em Apocalipse, João teve uma visão dele. Em Apocalipse 1, 13, 14 e 16, que diz: com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, olhos como chama de fogo. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Na sua cabeça havia uma coroa de ouro, que está escrito em Apocalipse 14:14. E no seu manto estavam escritas as palavras Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em Apocalipse 19:16. João não está falando de Deus Pai, mas do Filho do Homem. E seu corpo humano, glorificado, é diferente da forma divina de Deus Pai.